Olá, tudo bem? Conforme nós combinamos, eu vou te demonstrar aqui a planilha para jogar com 22 dezenas na Loto Fácil em jogos de 18 dezenas. É um total de 160 jogos, fechando 62,21% de garantia. Se acertar as 15 dentro das 22, tem 62,21% de chances ou de probabilidades para ter um volante com 15 pontos dentro desses 160 jogos. Para fechar 100%, precisa de 481 jogos. O que eu fiz? Eu peguei esses 481 jogos, reduzi para apenas 160 e mesmo assim ainda consegui uma garantia de 62,21%. É quase que 2/3 da garantia, reduzindo 1/3 para 1/3 a quantidade de jogos. De 481 eu reduzi para 160 e de 100% eu reduzi para apenas 62%, ou seja, a redução bem pequena, com a quantidade de economia gigantesca, de 481 para 160, tá ok? E como que funciona? Como é premiação múltipla, então eu resolvi trazer a tabela da caixa para cá, para poder mostrar sobre os valores, para a gente poder acompanhar depois qual que é o valor da premiação. Deixa eu só arrastar para cá a tela, senão não vai conseguir visualizar. Deixa eu mostrar aqui antes a tabela da caixa. 11 pontos paga R$ 4,00, 12 paga 8, 13 paga 20, 14 aproximadamente 1.700 e 15 pontos paga 1.700.000. E um jogo simples custa R$ 2,00. Por que precisa disso aqui, ó? Porque como são jogos de 18 dezenas, essa linha aqui que a gente vai observar, essa linha aqui com azul escuro, 18 dezenas equivale a 816 jogos simples de 15 dezenas. Então, se eu pegar 18 dezenas e desdobrar e fazer um fechamento em jogos de 15, serão necessárias 816 combinações. Então, é por isso que um jogo de 18 dezenas custa R$ 1.632, porque R$ 816 combinações de 15 e um jogo de 15 paga-se R$ 2,00 lá na lotérica. Então, 816 vezes 2 é igual a R$ 1.632. Então é por isso que um jogo de 18 dezenas custa R$ 1.632. Do mesmo modo, esse 17, 136 jogos, 17 dezenas, se fosse combinar em jogos de 15, precisa de 136 combinações, 136 vezes 2 é igual a R$ 272. Então é por isso que um jogo de 17 também ele custa R$ 272 lá na lotérica. Então vamos voltar aqui ao de 18. Agora na parte da premiação, que é premiação múltipla. Se eu acertei 11 pontos num jogo de 18 dezenas por volante, eu recebo 35 vezes o valor que tiver em 11 pontos. Nesse caso aqui é R$ 4,00. Então, acertei 11 pontos num jogo de 18 dezenas por volante, eu recebo 35 vezes R$ 4,00. Que nesse caso aqui equivale a R$ 140. 35 vezes 4, 140. Se eu acertei 12, eu recebo 180 vezes 11 pontos. Então, é 180 vezes R$ 4,00. Mais 20 vezes 12 pontos. Nesse caso aqui, 20 vezes 8, 160. Então, a soma de 180 vezes 4 mais 20 vezes 8. Esse é o valor de um prêmio quando eu acerto 12 pontos num jogo de 18 dezenas. Para 13, eu recebo 390 vezes 11 pontos, 130 vezes 12 pontos e 10 vezes 13 pontos. Tudo isso aqui vai ficar mais claro depois quando eu fizer a simulação, que eu deixei aqui preparada a tabela, que ela vai mostrar isso aqui individualmente. Então, se eu acertei 13 pontos, nós vamos conseguir ver da onde estão vindo os valores para te mostrar como é que é feito o pagamento de premiação múltipla. Eu acredito que você até já saiba, mas eu só resolvi colocar aqui na planilha para ficar fácil da gente conferir os valores finais, tá ok? 14 pontos, eu recebo 364 vezes 11 pontos, 364 vezes 12 pontos, 84 vezes 13 pontos e 4 vezes 14 pontos. E se eu acertei 15, eu recebo 455 vezes 12 pontos, 315 vezes 13, 45 vezes 14 e uma vez 15 pontos. Tá ok? Agora eu vou demonstrar aqui do lado. Isso aqui está simulando um volante, então as 22 dezenas que eu digitar aqui nessa área da planilha, elas serão representadas aqui, e aqui tem uma legenda. Então, se ficar dessa cor aqui, nessa parte da planilha, se ficar dessa cor, indica que eu selecionei a dezena aqui dentro das 22. Se ficar na cor vermelha, indica que quando eu for digitar, quando eu digitei aqui na simulação,
Eu digitei uma dezena repetida, então isso aqui serve para evitar de digitar uma dezena duas vezes e automaticamente atrapalhar na conferência e dar um valor errado e a gente não perceber. Se ficar com essa outra cor azul, quer dizer que eu digitei ela dentro das 22 e eu acertei ela aqui dentro da simulação. E se ela ficar dessa outra cor aqui, indica que ela saiu no resultado ou na simulação, porém eu não coloquei ela dentro das 22, quer dizer que eu errei a dezena. Eu vou só colocar umas dezenas aqui aleatoriamente. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Aqui estão faltando mais duas, não tem problema ficar fora da ordem. Vou colocar 13 e mais a 18. Agora aqui já dá para verificar, aqui através dessa área da planilha, eu tenho a dezena 2, a 6 e a 17. Essas três dezenas estão de fora do jogo, então todas as outras 22 estão marcadas com essa cor aqui da legenda. E agora eu vou te demonstrar aqui os jogos, são 160 jogos, esse aqui é o jogo de número 1. Jogo número 2 e assim por diante, tem 160 jogos aqui na planilha. A planilha já montou de forma automática, em cima das 22 dezenas que eu escolhi aqui. Aqui eu estou posicionado no jogo 1, essas são as dezenas do jogo 1, tem 18 dezenas aqui, que é esse jogo aqui. Se eu navegar por aqui, eu consigo trocar de jogo. Pode verificar que ele vai mudando aqui automaticamente à medida que ele muda aqui nessa área da planilha também. Tá ok? Agora aqui da parte da pontuação. Eu ainda não digitei nenhum resultado ainda, por isso que está tudo como zerado. Aqui 11 pontos. Quantidade de jogos que tem 11 pontos e a premiação múltipla. Com 12 pontos a mesma coisa, quantidade normal com a premiação múltipla. E assim por diante. Esse jogo são 160 jogos a R$ 1.632. O custo desse jogo lá para pagar na lotérica vai ser de R$ 261.120. E a parte da cobertura, eu resolvi colocar esse gráfico aqui para te demonstrar. 22 dezenas, se a gente for fazer um desdobramento em jogos de 15, precisarão de 170.544 combinações. Então 22 dezenas, se for desdobrar em jogos de 15, precisa de 170.544 combinações para ficar 100% fechado, 100% garantido. Caiu as 15 dentro das 22, com 170.544 combinações, vai ter 100% um volante com 15 pontos, pelo menos um. E como eu comentei que tem 62% de garantia esse fechamento aqui, então resolvi colocar aqui no gráfico. Então essa área que está com uma cor aqui laranja, um bege, ela está coberta. Então dessas 170.544 combinações, 106.000 estão cobertas e 64.445 estão descobertas. O que isso significa? Se o resultado que eu colocar aqui, se ele caiu dentro dessa área aqui da planilha, dentro das 106.000, terá os 15 pontos garantidos. E se ele cair dentro dessa área azul aqui, ele não terá os 15 pontos garantidos. Ele terá 14 pontos, desde que acerte as 15. Eu estou sempre considerando que acertou as 15 dentro das 22, para poder demonstrar aqui a eficiência do fechamento. E outra coisa também, eu já fiz vários testes aqui, acertou as 15 dentro das 22. Se ele cair dentro dessa outra área aqui da planilha, dentro dos 106.000 que está coberto, terá pelo menos um volante com 15 pontos. Se por acaso ele cair dentro dessa outra área aqui dos 64.000, quer dizer que terão vários volantes com 14 pontos, e a premiação de todos esses 160 jogos vai pagar esses R$261.000 aqui e ainda vai sobrar em torno de 40.000, 50, em algumas simulações já sobrou até mais de R$100.000, tá ok? Mas isso aqui depende muito do valor, depende muito do posicionamento, não tem como dar um valor aqui, passar um valor com precisão daquilo que vai acontecer. Mas de todos os testes que eu fiz, todos eles acertou as 15 dentro das 22, se ele caiu do lado de cá, tem 15 pontos garantidos, pelo menos um volante. E se ele caiu da área descoberta, terá vários volantes com 14 pontos e a premiação de todos esses 160 jogos vai ser superior a R$261.000, ou seja, vai ficar no lucro. Agora eu vou fazer uma simulação, eu vou digitar aqui agora alguns resultados, sempre considerando que eu vou acertar as 15 dentro das 22, então eu vou olhar até por aqui que fica mais fácil. 1, 4, 5, 7, 8, 9... Aqui eu já tenho 6 acertos, que tem 6 dezenas digitadas. Pode ver aqui pela cor, quer dizer que ele acertou de acordo com a legenda.
Eu vou só colocar uma dezena aqui de erro, só para já te demonstrar. Vou colocar 17, por exemplo. Você pode ver que ela já ficou de outra cor, ou seja, eu não consigo mais chegar nos 15 pontos porque eu já errei uma dezena. Tá ok? Mas eu vou voltar aqui, eu vou simular sempre acertando os 15 aqui para a gente verificar a pontuação. Deixa eu colocar uma dezena repetida, que deu para ver que ela ficou na cor vermelha, só para avisar a gente aqui, para evitar de digitar alguma dezena errada e simular valores errados. Por isso que eu coloquei. Vou colocar aqui a 20, 21, 22 e 24. Olha aqui o que aconteceu. Eu acertei aqui os 15 pontos dentro das 22. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho a tabela para cá, que ela não cabe. Olha o que aconteceu. Dos 160 jogos que tem aqui, ó, eu tive 33 jogos com 11 pontos, só que como são premiações múltiplas, equivale a 37.277 jogos de 11 pontos, por isso que deu todo esse valor, 149 mil. Eu tenho 61 jogos com 12 pontos, esse aqui é o jogo 1, o jogo 2, então eu tenho 61 jogos com 12 pontos aqui dentro, que equivale a 11.997 jogos, que dá um total de 95 mil. 57 jogos com 13, aqui tem um dele aqui, ó. Então eu tenho 57 deles aqui dentro da planilha. Todos eles estão aqui, inclusive o de 15 já está aqui, que pegou nesse caso, ele pegou os 15. Eu tenho 8 jogos de 14 pontos, que equivale a 77. E tenho um volante com 15 pontos, que é esse volante aqui, ó. Agora eu vou te mostrar a parte da pontuação, para você compreender como que é feito o cálculo. Deixa eu arrastar um pouquinho para cá. Deixa eu ver aqui se já cabe na tela. Pronto, aqui já cabe. Aqui nesse caso, tem 12 pontos. Esse primeiro volante aqui, ele acertou 12 pontos. 12 pontos conforme a tabela da caixa. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se vai ficar melhor. 12 pontos conforme a tabela da caixa, é essa parte aqui da tabela. Ó. Equivale a 180 jogos de 11 pontos, que está posicionado aqui. E equivale a 20 vezes o valor de 12 pontos. Então, aqui nesse caso aqui, ó, 180 vezes 4, que 11 pontos paga R$4, equivale a R$720. E 20 vezes R$8 equivale a 160. E a soma desses dois é igual a R$880. Então, esse jogo aqui recebe-se R$880 por um jogo de 12 dezenas, um jogo de 18 dezenas, acertando 12. Todos aqui são de 12, a conta é a mesma. O de 13 é a mesma coisa. Eu recebo R$2.800 num jogo de 18 dezenas se eu acertar 13. Se eu acertei 14, eu recebo 364 vezes 11 pontos, 364 vezes 12, 84 vezes 13 e 4 vezes 14, que dá um total de R$12.848. E se eu mover aqui até o volante de 15, que é esse aqui, eu recebo 455 vezes, aqui não dá para aparecer, mas eu sei que é o número 12, então é 455 vezes 12, 315 vezes o valor de 13, 45 vezes o valor de 14 e uma vez o valor de 15, que vai dar o total de 1.784.440. Aqui está o valor individual, essa aqui é a posição de número 12, 13, 14 e 15. Então a soma desses quatro valores aqui equivale a 1.786.000. Tá ok? Deixa eu só posicionar aqui no primeiro jogo. Eu vou simular que esse jogo aqui tem uns 15 pontos, para ficar fácil da gente visualizar tudo por aqui, ó. Se eu posicionar lá naquele jogo, esse aqui é o jogo de número 36. Se eu posicionar aqui no jogo 36, esse é o jogo que premiou os 15 pontos. Eu vou até conferir aqui com você, ó. Isso aqui são as dezenas do jogo, isso aqui são as dezenas do resultado. Esse azul mais escuro aqui, ó. Número 1 com 1 bateu, 4 e 4, 5 e 5, 7, 8, 9, estão aqui, 12, 13 e 15, 12, 13 e 15, 18, 19 e 20, 18, 19 e 20, 21, 22 e 24. Então, esse aqui é o volante que tem os 15 pontos, porque ele coincidiu de ter os 15 pontos aqui nos 18, aqui tem 18 dezenas, e essas 15 dezenas do resultado, todas elas estão dentro desse jogo aqui de 18, então ele premiou 15 pontos. E as outras 3 dezenas que ficaram de fora, nesse caso do jogo de 18, são essas aqui, a 3, a 14 e a 25. Deixa eu simular um outro resultado aqui. Sempre eu vou olhar por essa tela aqui, que fica mais fácil. 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23. Aconteceu de pegar de novo o prêmio máximo, aquilo que eu comentei. Está com 61%, 62,21%. Então é quase que 2/3. Então na maioria das vezes, se acertar as 15 dentro das 22, vai pegar os 15 pontos. Porque imagina assim, é como se fosse... Imagina que você tem 3 bolinhas. 2 vermelhas e uma branca. Aí você coloca as 3 dentro de uma sacola e vai lá e põe a mão e tira. Então a chance de tirar a bolinha vermelha ela é muito maior do que a branca. Pode acontecer de tirar a branca? Com certeza. Mas se você fizer 10 testes, você vai ver que você vai pegar muito mais a bolinha vermelha, porque ela tem 2 contra 1, do que a bolinha branca. Então as probabilidades, elas nos favorecem dessa forma. Então consegue fazer uma redução, que é aquilo que eu comentei. Para fechar os 15 pontos, precisa de 170.544 combinações e está coberto 106.099, ou seja, 2/3 de todas as combinações, esses 160 jogos aqui, eles fazem a cobertura. Então é mais fácil o jogo cair dentro da parte maior do que da parte menor. Pode ser que aconteça na outra? Com certeza. Eu vou fazer algumas simulações, mais algumas simulações aqui, para achar uma que não vai pegar, só para você ver também qual que é o valor que ele vai pegar, mesmo acertando as 15 que está aqui dentro, e não pegando o volante de premiação máxima. Em vez da 23, deixa eu colocar 24. Aqui nesse caso já aconteceu, ó. Tem 15 pontos, ou seja, 15 acertos. Tem 15 acertos aqui dentro das 22, porém não pegou o volante de 15 pontos. O jogo ele caiu dentro dessa área aqui da planilha. Deixa eu arrastar um pouquinho. Ele caiu dentro dessa área azul. Porém, ainda ficou no lucro. Por quê? O total de premiação deu 363.984. Como pagou 261 mil nos jogos, sobrou 102 mil. É aquilo que eu comentei. Acertou as 15 dentro das 22. Se não tiver o volante de 15 pontos, provavelmente ainda vai ficar no lucro. Eu já fiz vários testes. O menor valor que eu achei até agora foi de 40 mil reais. E a maioria deles dá 60, 70, 100 mil. Mas o menor deles que eu achei até agora foi de 40 mil reais. E não tem como eu passar com exatidão esse valor, porque são milhões e milhões de combinações. Não tem como eu testar uma por uma. Mas eu faço testes de acordo com as probabilidades. Se eu fizer 100 testes e aconteceu isso, mais do que isso aqui é o que prevalece, que é o que está acontecendo aqui, de acordo com esse gráfico que eu coloquei aqui na planilha, tá ok? Eu vou fazer mais algumas simulações aqui para você. E outra coisa, se não acertar as 15, você vai ver que vai ficar no prejuízo e não tem como salvar o jogo. Eu vou parar aqui na posição de número 14, ou seja, eu vou acertar 14 dentro das 22, vai retornar algum valor, mas com certeza não vai pagar o jogo. 1, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22. Eu tenho apenas 14 pontos aqui, ó, 14 acertos dentro das 22. Olha o que aconteceu. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Deu 118 mil reais de prêmios. Então ficou com prejuízo de 142 mil. Ou seja, se não acertar as 15 dentro das 22, não tem como salvar o jogo. Salvar, que eu falo assim, recuperar todo o valor do jogo. Tá ok? E o máximo que eu posso acertar, errar são 3 dezenas. Porque de 22 para 15, o máximo que eu posso errar são 3 dezenas. Deixa eu só apagar aqui de novo. 12 pontos. Não precisa apagar. Ó. Nesse caso aqui, ó, o máximo que eu posso errar são 3 dezenas. Então, se eu acertar apenas 12 pontos, que é o mínimo, todo jogo eu vou acertar pelo menos 12, porque de 22 para 25, o máximo que tem são 3 dezenas. Então, o máximo que eu posso errar são 3 nesse caso. Então, todos os meus jogos... pelo menos 12 acertos aqui eu terei no geral. Aqui no geral, não quer dizer que eu tenho volantes com 12 pontos. Pode ser que tenha com 12, com 11 e o restante tudo abaixo de 11. Tá ok? Então, nesse caso aqui, olha o valor que voltou. Voltou R$ 7.060 aqui de 11 pontos e 480 de 12. Ou seja, praticamente um prejuízo total. Então, se errar as 3 dezenas, o prejuízo é total. Se eu acertar mais uma dezena, equivale a um valor aqui de 40 mil aproximadamente, se eu acertar 13. Se eu acertei apenas 14, vai ficar no prejuízo ainda. Aqui está um valor de 115 mil. Então esse valor aqui pode variar, mas eu só estou te demonstrando que não consegue salvar o jogo. E se eu acertar mais uma aqui, eu vou pôr a dezena 3, por exemplo.
Nesse caso aqui, pegou 1.700.000 de novo, pegou a premiação máxima, que é o volante aqui de número 19. Até posicionar nele aqui também para você ver. Tá aqui os 15 pontos. Tá ok? Então é isso. Isso aqui é a planilha para jogar com 22 dezenas. É uma estratégia com uma redução. Não compensa jogar ela 100%, porque precisaria de 481 jogos. Vou até fazer uma conta aqui, ó. 481 combinações vezes 1.632, vai precisar de 785 mil reais para jogar. Então é um valor muito alto e a gente consegue jogar aqui com 261 mil reais, que é um terço desse valor aqui, e continua com 62% de garantia. E se acertar as 15 dentro das 22, na maioria das vezes vai ter os 15 pontos da mesma forma. Então não precisa jogar todo esse montante aqui para tentar segurar os 15 pontos. Porque o risco maior aqui é não acertar. Opa, peraí que tem um erro aqui, ó. Eu estou a dezena 15 duas vezes. Deixa eu só corrigir aqui. Foi até bom aparecer aqui. 16, a 20 e a 21. Nesse caso aqui todas estão corretas. Aqui pegou o valor de premiação máxima. E só voltar aqui ao raciocínio, não compensa jogar esses 785 mil reais para tentar pegar os 15 pontos. Com 160 jogos aqui, com 261 mil reais, é possível pegar os 15 pontos. É claro, tem um risco maior, mas o risco maior dentro desse jogo aqui são essas 3 dezenas que tem que deixar de fora. Então não compensa todo esse risco, de que tem um risco de perder essas 3 dezenas e gastar 785 mil reais, sendo que pode jogar com 261 mil e ter uma boa garantia aqui de pegar os 15 pontos, tá ok? Então é isso aí. E qualquer dúvida, só me mandar uma mensagem. Valeu!